Boa tarde, pessoal. E hoje é 19 de abril, comemora-se, né, se é que a gente tem condições de ficar comemorando muito em meio a uma pandemia global, mas comemora-se hoje o Dia do Índio, 19 de abril, né? E pegando esse gancho, né, pensando na questão indígena de uma forma geral e também com algumas aulas que eu venho trabalhando utilizando o aplicativo do Zoom com os meus alunos da rede privada, né? A gente tem tratado de questões que envolvem a conquista espanhola na América. E a questão indígena não é uma questão única e exclusivamente brasileira. A questão indígena ela pode ser observada na história norte-americana, ela pode ser observada na história latino-americana e na história do nosso país. De um modo geral, né, essas populações indígenas, elas apresentam uma enorme diversidade. É até complicado falar no singular, né, Dia do Índio, porque não existe o índio no sentido, no singular, né, na palavra. O que existem são comunidades e civilizações, inclusive civilizações indígenas ou ameríndias, né? É claro que a gente pode tratar de questões indígenas, inclusive na Austrália, na Nova Zelândia, mas, obviamente, né, quando a gente fala em questão indígena, eu vou puxar mais para a nossa real aqui, para a nossa realidade americana, né? E a gente observa uma diversidade tremenda, né, entre essas sociedades que nós vamos chamar de índios. Lembrando que o termo índio, ele, quando aplicado a essas populações, esse termo ele tem origem em um erro histórico cometido por Cristóvão Colombo. Por quê? Porque o plano, vamos dizer assim, o objetivo de Colombo com as suas expedições, né, quando ele sai, né, se não me engano, do porto de Palos, na Espanha, né, quando ele sai, a ideia dele inicial ela era de, através da navegação a oeste, ele chegar no Oriente, no extremo Oriente, aonde já se mantinha um rico comércio a longo tempo, né? O comércio das especiarias e tal, ou mesmo havia promessa, inclusive espiritualista, vamos dizer assim, de conseguir mais almas para a Igreja Católica. Então havia inclusive um projeto de evangelismo vinculado nessas expedições, nessa viagem de Colombo, nesse intento espanhol rumo ao Oriente. E essas terras ao Oriente, objetivo maior de Colombo, recebiam a denominação de Índias Orientais. Pois bem, Colombo chegou na América Central sem ter consciência de que estava em um outro continente e não no Extremo Oriente. E chamou essas populações nativas de índio, acreditando estar nas Índias Orientais. Então, desde então, com esse erro histórico, geográfico, conceitual, a gente está chamando de índio ou de indígena essas populações nativas das Américas. E elas são muito diversas. Na América do Norte, na América Central, na América do Sul. E no caso do Brasil, a mesma coisa. No caso brasileiro, nós vamos ter
uma série de povos, de sociedades, vamos dizer assim, que viviam de uma forma, a gente pode falar até de primitiva, porque eram povos caçadores-coletores. Ou, em alguns casos, quando havia já um conhecimento agrícola, era um conhecimento, de certa maneira, rudimentar, baseado, por exemplo, na plantação de mandioca, certo? Então, assim, entre os nossos povos, entre as nossas sociedades indígenas, a gente observa essa diversidade, mas de um modo geral, elas apresentavam uma certa simplicidade quando comparadas com as chamadas civilizações ameríndias. E as civilizações ameríndias, nas quais eu me refiro aqui, são especialmente a civilização Inca, aqui é, é, ao longo da Cordilheira dos Andes, aqui, né, na costa oeste da América do Sul, indo da Argentina até a Colômbia, né, de certa maneira, talvez até mais para cima, mas marcadamente aí os Incas é, é, viveram sobretudo no Peru, né, no atual Peru, e, obviamente, né, os astecas, né, no território que corresponde hoje ao território do México. E também os maias, que, que viveram em parte do território mexicano e parte ali da América Central, no que a gente chama, no caso mexicano, de Yucatán, né? Viveram ali. Então, se nós fizermos um comparativo entre as nossas comunidades e sociedades indígenas com essas civilizações, a gente vai observar aí uma disparidade muito grande, uma diferenciação muito grande. Vamos fazer um pequeno comparativo em relação aos astecas, né, que é o tema que eu venho trabalhando com os alunos pelo Zoom aqui nessas últimas semanas. No caso da conquista espanhola sobre o território asteca, empreendida sobretudo por Hernán Cortés. A sociedade, a civilização que Cortés vislumbrou e que o maravilhou, Cortés não se engane, por maior que tenha sido o estranhamento, por maior que tenha sido uh, uh, o genocídio, o conflito que ocorreu ali, né, ele partiu para o território asteca em 1519 e ali permaneceu até ele não se tornar mais governador daquela região já na década de 30 do século XVI, até 1530 e poucos. Né? E então, essa civilização que o Cortés encontrou e o maravilhou, como eu disse, era uma civilização capaz, entre outras coisas, eu vou destacar duas coisas. Uma é a arquitetura e outra é a economia. Na arquitetura, os astecas, eles produziam grandes templos, né, aonde os seus sumos sacerdotes realizavam as os chamados sacrifícios, sacrifícios humanos para os deuses. E o principal deus nos quais os astecas sacrificavam os seus prisioneiros de guerra, eles sacrificavam sobretudo em adoração ao sol. Então a gente observa essa construção de espécies de pirâmides, né, com grandes construções, inclusive apresentando escadarias, né, que eram utilizadas como templos religiosos, locais onde os sumos sacerdotes realizavam esses sacrifícios, que era parte da mentalidade da cultura asteca. Né? E além de serem capazes de construir verdadeiras pirâmides, né, os, os astecas na economia eles eram capazes de produzir, né, uh, entre vários, o feijão, a pimenta,
né? Eles eram capazes de produzir sobre terras alagadas. Para quem desconhece um pouco da origem dos astecas, a capital asteca, que reunia uma população imensa já no século XVI, no período de chegada de Cortés, né? A capital asteca, que recebeu o nome de Tenochtitlan, né? Que hoje é a cidade do México, a capital asteca ela foi erguida em meio a uma terra alagada ali é, dentro do lago Texcoco, né? Inclusive hoje a cidade do México ainda ela desenvolve uma série de tecnologias que visam impedir um afundamento cada vez maior da cidade, porque ela foi construída em meio a uma terra alagada, em meio ao lago Texcoco. Então existe realmente um fenômeno geológico ali na cidade do México que faz com que a cidade esteja submergindo de certa maneira. Mas os astecas, e a sua engenhosidade era muito grande, os astecas eram capazes de plantar em cima de terras alagadas, né? Como se fossem plantações flutuantes que recebiam o nome de tinampas, certo? Então, imagine vocês, né, como a gente pode falar do índio no singular, né? Mas na nossa cultura, no nosso senso comum, está mente a esse nativo das terras americanas, certo? Mas essa diversidade ela é muito marcante e muito presente até o dia de hoje, ok? Claro, quando a gente pensa na questão indígena nos dias de hoje, o que é de fato a questão indígena, né? A questão indígena hoje ela diz respeito uh, muito mais à questão da terra, né? A questão do assentamento dessas terras indígenas, da preservação dessas terras indígenas, desses povos indígenas, né? De certa maneira, como é que os governos, como é que os estados lidam com o indígena enquanto cidadão, enquanto cidadão que tem direitos, certo? Então, hoje, essa questão indígena está muito vinculada à questão da preservação do seu patrimônio no sentido de demarcar terras, de preservar, de impedir que essas comunidades nativas desapareçam por completo. Algo que ocorreu sobretudo nos Estados Unidos. A experiência norte-americana na questão indígena é uma experiência traumática, genocida, certo? Na América Latina, a gente ainda tem uma presença indígena significativa, né? Com maior ou menor inserção no tecido social. É claro que quando a gente vai para a América Andina e caminha por ela, sobretudo na Colômbia, na Venezuela, no Peru, né, na Bolívia, né, inclusive por muito tempo o presidente boliviano era marcadamente um representante da sociedade, um representante indígena da sociedade, o presidente Evo Morales, certo? Então, assim, em maior ou menor grau, a gente tem aí uma, uma presença maior ou menor desses povos na nossa sociedade, vamos dizer aí, moderna, né? Então, hoje a questão indígena ela está mais vinculada a isso, né? Essa participação do índio enquanto cidadão, da dinâmica da sociedade, como que ele vai ser índio, ok? Mas o recado que é preciso ser dado, né? E sempre uma data como essa, é claro que é difícil, como eu disse no início do vídeo, se comemorar alguma coisa, mas uh, a questão indígena ainda é uma questão a ser resolvida. Na nossa realidade brasileira, então, nem se fala, sobretudo na nossa realidade brasileira, e sempre lembrar, né, de que muito daquilo que nós somos, nós certamente herdamos
dos nativos que aqui viveram por longo tempo, se não me engano, desde 30 mil anos atrás, quando os primeiros habitantes do território americano vieram para cá, seja na hipótese de atravessando o Estreito de Bering, lá, né, próximo ali ao Canadá, seja atravessando o oceano, vindo da Austrália, seja qual for a hipótese, né, nós somos herdeiros desses povos que aqui já estão há mais de 30 mil anos, certo? E precisamos, de certa maneira, realmente inseri-los na nossa sociedade de forma a preservar a sua identidade, o seu patrimônio, de forma a dar aos índios, aos indígenas, dignidade, sobretudo dignidade, ok? Esse é o recado numa data como essa. Num vídeo posterior, esse tema dos astecas, esse tema da conquista espanhola, eu posso produzir um vídeo aqui, é um assunto muito interessante, né? Esse da conquista espanhola no território asteca, que foi uma verdadeira jornada, né? Com Hernán Cortés, ok? Um abração.